tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Agora nós vamos estudar o capítulo 6 de Romanos, a justiça de Cristo, no livro de Romanos, no capítulo 6. Para nós entendermos Romanos 6, nós precisamos pegar o finalzinho de Romanos 5 para entender o contexto de Romanos 6. Vamos então ler Romanos 5, 17 a 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Que homem é esse que desobedeceu? Adão, isso. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que um é esse? Cristo Jesus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Vocês podem ver aqui alguns paralelos já nesse texto e alguns termos similares. Então, por exemplo, morte, pecado e justiça estão juntos, no mesmo grupo. E justiça, graça, vida eterna, em outro grupo completamente oposto. Isso mostra que nós só temos dois grupos a escolher. Né? Como eu falo para vocês, não existe meio termo. Agora a gente vai entrar em Romanos 6. O versículo 1 e o versículo 2 falam assim: diante disso que a gente leu, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vocês podem ver que isso aqui é uma pergunta retórica, ou seja, a resposta é óbvia. Ela mesma já responde, exatamente. Então não tem por que a gente permanecer no pecado para que a graça abunde. E hoje a gente vê, no mundo cristão em geral, falar que por estarmos vivendo na graça de Cristo, nós podemos viver uma vida, né, de pecado, né, do peque e viva. E não é só mesmo no mundo cristão em geral, até mesmo no nosso meio a gente já ouviu isso, que vai continuar pecando para que a graça abunde. E a gente sabe que não é assim que funciona na palavra do Senhor, né? E Romanos ainda fala o seguinte, o comentário fala assim: não existe mais ou menos morto para o pecado, que ele fala que nós temos que estar mortos para o pecado, e nem mais ou menos convertido. Quando há verdadeira conversão, voltamos as costas para o pecado e olhamos para a justiça de Cristo. Isso aqui mostra que o verdadeiro convertido está morto para o pecado. Quando eu estudei esse tema, né, através dos livros de Jones e Walgany, quando a gente começou a estudar esse tema da justiça de Cristo, eu fiquei muito chocada, porque a primeira coisa que eu descobri é que eu não era convertida. Porque o convertido, ele é morto para o pecado. E o morto é morto para o eu. O morto não reage. O morto não revida. O morto não é impaciente. O morto não tem raiva, não tem ódio, não tem sentimento ruim nenhum. O morto não fala do outro. Então, isso é muito sério. Se nós ainda estamos vivos para esses pecados do coração, isso significa que nós não estamos mortos para o pecado. E sim, o nosso eu bem vivo. E como não há meio termo, ou estamos mortos para o pecado ou vivos para Deus, nós temos que decidir estarmos vivos para Deus e para a sua justiça. Então, esse
estudo de Romanos nos leva à reflexão de que nós devemos realmente nos entregar a Cristo para que Ele possa tomar posse da nossa mente. A gente entregar a mente, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Porque o eu sempre revida, ele revive para revidar, né? Ele sempre quer uma revanche. E só quem está realmente morto é que pode dar outra face, como Jesus falou, né? Romanos 6, na verdade, é a continuação de Romanos 5, cujo tema principal é o quê? A graça superabundante, o dom da vida e a justiça pela graça. Como pecadores, somos inimigos de Deus, porém fomos reconciliados por meio de Cristo. Isto é, libertados do pecado ao recebermos a justiça de Cristo. Então, a única forma de recebermos a justiça de Cristo é através da reconciliação com Deus. E essa reconciliação só ocorre por meio de Cristo. Cristo é a ponte que nos liga ao Pai, porque vocês sabem que o pecado, ele nos afastou de Deus, fez um hiato, e Jesus é a ponte que nos une novamente à divindade. E Romanos 5, 20 e 21 fala, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. Então, queridos, o que a gente tem que ver é o seguinte, aquilo que eu falei para vocês na primeira mensagem. Se o pecado abundou, a graça superabundou. Se é irresistível pecar, porque o pecado nos atrai, e o pecado é gostoso, né? Muitos acham que pecar é bom, é prazeroso. E se ele é irresistível, a graça tem que ser muito mais irresistível. Porque a graça é dom, é presente, é de graça, é dom de Deus. E como que a gente rejeita um presente? Irmão, você vai presentear a sua esposa. Está ali atrás. Vai presentear a sua esposa. E vai dar o melhor, né, que o Senhor comprou para ela, com lindas flores e mais o presente. E você vai falar assim, meu amor, isso aqui é para você, para comemorar o nosso aniversário de casamento, por exemplo. E ela vai falar, eu não quero, eu não gosto, eu não quero. Vai acontecer isso? Não, é presente, é de graça. Ela não gastou dinheiro nenhum, ela não precisou fazer nenhum esforço para receber. O que ela vai fazer? Eu recebo com amor. Então assim tem que ser nós, receber esse dom de Deus com amor. Amém. Então a vida de Cristo nos é dada para a nossa justificação. Ser justificado gratuitamente por sua graça é simplesmente a doação da vida de Cristo sobre nós. Essa vida é uma vida sem pecado. Cristo em nós obedece. Por sua obediência, somos feitos justos. Vocês perceberam como que funciona? A justiça de Cristo é a vida de Cristo. Ele concede a nós a sua justiça. Então, ele concede a nós o quê? A sua vida. E ao conceder ele a sua vida é pura, completamente imaculada, sem pecado. Então, ele dá essa vida para nós. E pelo fato dele ser obediente, essa obediência dele é conferida a nós. E nós somos feitos justos. E somente por entregarmos a nossa vida a ele, a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas tendências, tudo a gente entrega a ele e ele nos perdoa porque há limpeza através do perdão e da justificação. Quando o Pai nos olha, ele não fala, o Davi é um pecador. Ele vai falar, ele é justo, porque ele vê quem no Davi ou no Jonathan? Ele vê quem? Cristo. Cristo em nós é literalmente Cristo em nós, habitando em nós. Ele habitando em nós, ele permite. Então, gente, consequentemente, quando nós estamos em Cristo, a obediência não vai ser um fardo. A obediência vai ser natural. Então, o pecado, nós não vamos ter mais atração ao pecado.
O pecado não vai ser mais atrativo para nós. Nós vamos odiar o pecado, aborrecer o pecado. Então, o pecado não vai ter mais nada a ver conosco. Nem o pecado, nem a morte e nem Satanás. Vamos lá. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo o que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e de pecado. É unicamente a graça de Cristo, pela fé, que nos pode tornar santos. Caminho a Cristo 59. Que texto forte, que texto claro. Tentar guardar a lei de Deus por nossas próprias forças é tentar uma impossibilidade. Por isso que a gente fica frustrado. Olha, irmãos, ao longo da vida, principalmente quando eu conheci a Verdade Presente, mais ou menos em 2006, eu vi muitas pessoas lutando para vencer o pecado. E lutando feio, assim, uma angústia. A gente fala feio no sentido de lutar de uma forma angustiosa, de ficar muito triste porque não conseguia vencer o pecado. E por não vencer o pecado, acabou indo para o outro extremo, abandonando a Deus, abandonando a igreja, abandonando toda a verdade que aprendeu, indo para o mundo e se perdendo. E isso realmente tornou, inclusive assim, a gente conversava com algumas pessoas que viveram essa mensagem da verdade presente. Não era essa mensagem plena da justiça de Cristo, como hoje a gente sabe agora, mas era a mensagem da vitória sobre o pecado. E alguns falaram assim, eu não consigo vencer. Eu tentei vencer o pecado. Foi uma luta terrível. Eu vivia dia e noite lutando para vencer o pecado, mas eu não consegui vencer. E como eu não consegui, eu não quero ser hipócrita. Então eu vou sair da igreja, eu vou para o mundo, eu vou beber, eu vou adulterar e eu vou fazer tudo o que eu quiser. Por quê? Acreditava numa utopia. Mas essa mensagem da justiça pela fé, ela é libertadora. É uma mensagem que liberta. Porque não é você que vence. É Cristo que já venceu essa batalha por você. Então, Ele te dá vitória, Ele te dá tudo pronto. Basta você se apropriar dessa mensagem, se apropriar desse dom, dessa dádiva. Como? Se entregando completamente a Ele. Então, por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Vejam que nós temos que obedecer. Mas a obediência será natural porque estaremos completamente ligados a Cristo. Nós vamos amar tanto a Jesus, e amar mais e mais e mais, e ter tanta fé nele, que praticar qualquer ato de pecado será completamente terrível diante dos nossos olhos. Por isso que a gente tem que clamar ao Senhor todos os dias, Senhor, me faz ter ódio pelo pecado e amor pela sua justiça. Então, vamos aqui resumir. O que é o pecado? O pecado, como vocês sabem, é a transgressão da lei de Deus. Isso é instrumento de injustiça. E o que é justiça? Bom, pecado, a gente já sabe a definição, né? Mas como vocês sabem, está em 1 João 3,4. E o que é justiça? Nós já vimos ontem também que, de acordo com o Salmo 119, 172, a justiça é a guarda dos mandamentos de Deus. Então, isso é o quê? Instrumento de justiça. Então, tem esses dois caminhos. Mas por que a morte opera? Por que a morte opera nos homens? Qual é o poder que opera a morte? Por que a morte alcança o ser humano? Quem é o poder que é a mola mestra da morte? É qual? O pecado. Então, o pecado gera a morte. E o que é que aniquila o pecado e a morte? A graça. Unicamente a graça de Cristo e sua justiça. Então, Deus deve ser justo e ao mesmo tempo em que Ele é o justificador daqueles que creem nele. Nós já vimos na palestra de ontem que Deus é justo. Né? Ele é completamente justo, Ele não faz acepção de pessoas.
Mas ao mesmo tempo em que ele é justo, ele é justificador daqueles que creem nele. O pecado gerou morte. Vocês concordam com isso, né? Que a morte é fruto do pecado. Cristo morreu por todos os homens. Podemos reconhecer a sua morte e morrer nele, e assim obter a sua vida. Gente, é uma coisa assim tremenda, né? O mundo não consegue entender isso. Quando nós morremos para o eu, quando nós estamos mortos, porque Cristo morreu por nós somos vivificados por Cristo e passamos a ter vida nele, por causa dele. O pecado, então, que gerou a morte, se nós estamos em Cristo, nós não vamos mais morrer eternamente. Então, nós temos essas duas opções. Ou Cristo morreu por todos os homens e podemos ter vida nele, ou, por outro lado, podemos, se quisermos, recusar-nos a reconhecê-lo e morrer por nós mesmos, mas devemos morrer. A morte passou a todos os homens e todos os homens devem morrer. Vocês estão percebendo que tem que haver alguma morte? Não temos escolha. Alguém tem que morrer. Ou morre o nosso eu, e nós vivemos a vida de Cristo, ou morremos a morte eterna, e nunca mais vamos viver. Não tem outra escolha. Ou o eu é morto, sem possibilidade de ressurreição dele, aniquilar o eu. Você mesmo consegue fazer isso, Davi? Até para isso, nós dependemos de Cristo, para massacrar o nosso eu. Então, alguma morte tem que ter. Ou é a morte do eu, ou é a morte da pessoa. Mas nós não queremos morrer a morte eterna, não é? Nós queremos, então, a vida de Cristo. Então, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, aquele que rejeita Cristo, ele já tem a morte. Então, a vida que nós temos não nos pertence. Essa vida que nós temos não é nossa. Essa vida que nós temos é de quem? É de Deus, é de Cristo. E Ele quer tomar posse da nossa vida. Ele quer tomar posse da nossa mente. Ele quer ocupar completamente a nossa mente, o nosso coração. Só que uma coisa ele não faz, ele não invade, ele pede permissão para entrar. Então nós precisamos abrir a porta do nosso coração para deixar Jesus entrar. A morte tirou a vida. Então vocês percebam uma coisa. Quando nós pecamos, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós já temos o quê? A vida ou a morte? A morte. Então a morte já é o nosso, né? Já é o nosso fim. A morte já nos pertence. Nós só temos a morte eterna diante de nós. Como que nós vamos ter a vida? Quando entregamos o nosso coração a Cristo, Ele toma posse e Ele fala assim, filho, não precisa mais morrer, porque eu dou a você a minha vida. Amém. Gente, que coisa tremenda. E Ele ainda fala, eu morri no seu lugar. A morte que a lei exigia, a lei transgredida, exigia de você, Ele já passou por ela. Por isso que Ele fez tudo. Ele perdoou, Ele morreu, Ele justificou. Então, a justificação é o que Cristo fez e faz ainda por nós. A santificação, que é esse processo que a gente está vivendo agora, é o que Jesus faz em nós. E a glorificação é o que Ele faz para nós. Então, é tudo quem faz. É Ele. E é tudo por quê? Pela fé. É justificação pela fé. É santificação pela fé. É glorificação pela fé. Ou seja, é a justiça pela fé. Então, nós temos agora uma opção melhor. Em vez de morrermos, que é o que aconteceria conosco, agora nós temos a opção de viver e viver essa vida eterna. Mas Cristo, o Filho de Deus, tem tanta vida em si mesmo que Ele pode dar a sua vida para
cada um de nós, cada um dos seres humanos, ele tem vida em abundância. E é uma vida sem pecado. Uma vida completa, sem pecado. Então, Cristo é vida. Então, Jesus, ele desenvolveu a justiça e a redenção eterna para que pudesse dar a nós. Ele desenvolveu para que ele pudesse dar para nós. Como eu falei para vocês, as duas opções que temos. Ou a morte eterna, que é esperar e deixar a lei da morte cobrar a nossa vida, porque isso aqui já é a nossa parte. Ou a outra opção é a morte do eu. É entregar a Cristo a nossa vida perdida, que já é perdida, e, em troca, receber a sua vida, que foi dada como pagamento, como resgate para a nossa vida. Existe meio termo? Tem como a gente continuar com o nosso eu vivo e, ao mesmo tempo, servir a Cristo e ser de Cristo? Então, queridos, vocês acham que nós temos, então, diante dessa vida que foi dada por Cristo, nós temos o direito, então, de nos irritarmos com os nossos parentes? O que vocês acham? De ficar injuriados quando somos injuriados? Exatamente. 1 Pedro fala que quando Jesus era injuriado, ele não injuriava. Quando ele padecia, ele não ameaçava. Então, nada, absolutamente nada. Justamente que era ao Pai, né? Então, queridos, se Jesus está em mim, na hora de reagir a uma afronta, quem é que vai reagir? Eu ou Jesus? Jesus. Se eu reagir a uma afronta, quem é que está se levantando? O meu eu. Se o Jonathan aqui me esmurrar, e o meu eu pensar assim, eu vou devolver a ele. Quem é que está fazendo esse revide? Sou eu que fui insultada. Mas se o Jonathan me esmurrar e Jesus estiver em mim, o que eu vou falar? Meu irmão, não faz isso, eu amo você, você é meu irmão em Cristo. Aí Jesus vai falar por você, porque é Jesus agindo e vivendo em você. Agora a gente entende por que o cristianismo ensina a dar a outra face quando você é açoitado. Porque o que é dar a outra face? É mortificar o eu. Não é contar até 10 e querer revidar, não. É falar, Senhor, eu quero amar o meu inimigo. Eu quero clamar por ele, orar com ele. Eu já vi pessoas que vivem esse evangelho, porque existem Enoques andando sobre a terra. E eu já vi pessoas sendo torturadas, inclusive recebendo golpes na face de parentes e, assim, de quem você menos imaginava que sofreria um ataque físico. E essa pessoa escorrendo sangue e lágrima ao mesmo tempo, porque foi massacrada por um parente. E que o que ela fez? Ela saiu correndo, ela foi comprar um ramo de flores e voltou para esse parente e falou, filha, eu amo você, Jesus te ama. Eu quero ver você salva no reino de Cristo. E essa pessoa que era parente dessa minha amiga, ela rejeitava por completo o evangelho de Cristo, rejeitava totalmente a nossa igreja. E quando essa sogra, ela revidou, entre aspas, com o amor, ela conquistou esse coração para Cristo. E essa mulher foi batizada, aceitou a Cristo como Salvador. Então, um simples ato de amor. E se a sogra falasse uma única palavra áspera, ela estaria matando essa nora. Mas ela, com sangue escorrendo na face, de levar um golpe, ela falou que amava. E esse amor conquistou o coração. Então, é assim que a gente tem que aprender, porque é assim Jesus agiria. Assim Jesus age. Se ele está em nós, é assim que nós vamos agir.
Louvado seja o Senhor. Então, a lei transgredida, ela exige a nossa morte. 2 Coríntios 5, 21 fala assim: pois ele o fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que possamos ser feitos justiça de Deus nele. Então, olha a troca. Jesus tomou a nossa morte, que nós merecíamos, se fazendo pecado por nós. Literalmente, ele foi um pecador, entre aspas, ali. Jesus não era pecador, mas ele absorveu sobre nós o nosso pecado. Então, sem ele ser pecador, ele absorveu o nosso pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça nele. Ele pagou a pena da lei por nós. Ele fez isso para si mesmo? Não. Até o fato dele se fazer pecado por nós, ele fez por amor a nós, né? Ele não tinha pecado, ele nunca pecou, embora ele tivesse uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, como a natureza de Adão depois da queda. Isso é claro, né? Tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia fala, uma natureza sujeita a pecar, com possibilidade de pecar, mas que escolheu não pecar, que é muito mais difícil, né? Porque imagina, a palavra de Deus fala que Adão, antes da queda, ele conseguia vencer as tentações com as suas próprias forças. Interessante, Caminho a Cristo fala isso. Que Adão, antes da queda, ele tinha a possibilidade de vencer as tentações com as suas próprias forças. Porque era uma natureza não caída, né? Era uma natureza que podia vencer. Ele não dependia de Deus para vencer o pecado. E caiu. Mas Jesus era diferente. Ele veio com uma natureza como a nossa, sujeito a pecar, com probabilidade de pecar, mas que escolheu não pecar. Para mostrar que nós também, com o poder dele agindo em nós, ele vivendo a nossa vida, nós também podemos, mesmo na natureza caída, ficar sem pecar. Queridos, esse é um outro tema. A natureza de Cristo é tudo para nós. É o fio de ouro que nos liga à divindade. Nós precisamos compreender esse tema da natureza de Cristo. Tem sido completamente deturpado esse estudo. Mas esse é um outro estudo que a gente pode fazer em outro momento. Mas vamos lá. Ou vocês podem ver, pegar lá na sala da consagração, eu acho que nós fizemos lá, ou foi na sala do santuário, nem lembro. Foi uma dessas salas que a gente fez esse tema. Então, queridos, como ter vida? Como ter vida? Quando pela fé, olha o segredo de como ter vida. Nos apegamos a Cristo e nos tornamos unidos a Ele, de modo que nos identificamos com Ele, então temos aquela vida que Ele tem para nos conceder. Então, quando a gente está ligado a Ele, nós temos vida. Por isso que eu falei ontem para vocês, quem agora está em Cristo tem a vida eterna. Já tem a vida eterna. Não é uma vida futura, você já tem a vida eterna hoje. Gente, isso é uma realidade para quem está em Cristo. Gálatas 2:20 fala assim: já estou crucificado com Cristo. Quem é que está crucificado? O eu, Paulo falando. E vivo, não mais eu, não é mais o meu eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto de Gálatas 2:20 é tudo para nós. É tudo para nós. O nosso eu está mortificado, está anulado, está massacrado, enterrado e não vai mais ressuscitar. E é Cristo vivendo em nós. E quando a gente pensa assim, eu não posso isso, eu não, mas Cristo sim. Não é? Cristo pode, eu não. Então, se nós fomos crucificados com Cristo, quem foi crucificado? O eu ou o velho homem. Nossos pecados devem ter sido igualmente crucificados com Ele. Nossos pecados estiveram sobre Ele quando foi crucificado, de maneira que estão certamente crucificados se nós estivermos com Ele. Vocês estão entendendo? Se nós estivermos com Cristo, tem como o nosso pecado estar ainda conosco? Não. Foram o quê? Crucificados
com Cristo. E o nosso eu? Mortificado com Cristo. Vocês estão compreendendo? Somos crucificados a fim de podermos voltar a viver. Mas nossos pecados serão crucificados, eles devem entrar em extinção. Então, para nós vivermos com Cristo, o pecado tem que estar o quê? Extinto. Então, essa história de que a gente vai pecar até a volta de Jesus, isso é uma realidade na nossa vida? Não. Isso é falácia de Satanás. A irmã White fala o seguinte: desça da poltrona de Satanás aquele que diz que não pode parar de pecar. E realmente não pode parar de pecar por você mesmo. Mas é Jesus habitando em você que vai fazer você obedecer naturalmente. Amém, irmãos. O pecado não terá domínio sobre nós. É isso que fala, né, a palavra do Senhor. Romanos diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Então, como podemos nos apegar a Cristo? Como podemos obter o benefício dessa vida justa dele? Isso acontece no ato da morte. Morte de quem? Do eu, do velho homem. Em que ponto tocamos Cristo e fazemos a conexão? Em que ponto do ministério de Cristo ele nos toca e efetua a união? É no ponto mais baixo possível, onde o homem pode ser tocado, isto é, na morte. É na morte do eu que tomamos contato com Cristo. É nesse momento, quando estamos realmente mortos, que estamos em Cristo. Então, o que é estar em Cristo? E Cristo habitando em nós? É quando o nosso eu está o quê? Morto. O morto revida, gente? Não. O morto reage? Não. O morto se irrita? Não. O morto fala mal, tem ruins suspeitas, fica nervoso, fica irado, tem inveja, tem egoísmo, tem ciúme. Vocês estão vendo que diante dessa mensagem tão tremenda, a gente vê que a gente não é convertido e que nós carecemos da misericórdia do Senhor. Porque se nós ainda temos esses sentimentos, esses pecados do coração, isso significa que nós não estamos convertidos verdadeiramente. É muito sério. Romanos 6, 3 e 4 fala: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, olha, quando nós morremos, nós somos batizados com Cristo. Na morte de Cristo, nós fomos o quê? Sepultados. O batismo não é um simbolismo do sepultamento do velho homem? Então, quando nós somos sepultados, levantamos o quê? Uma nova criatura. Claro, gente, que isso, no ato do batismo que a gente faz na igreja, não tem poder mágico a água batismal. Essa transformação tem que ser feita antes. E o ato do batismo é simplesmente a confirmação daquilo que você já selou a sua vida com Cristo. Mas isso é um simbolismo de quê? O eu morreu, o homem velho morreu e o novo homem nasceu. Então, a cerimônia do batismo é simplesmente o símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Símbolo da morte do eu e ressurreição da nova pessoa. Gálatas 3, 27 fala: porque todos vós que fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, quem foi batizado em Cristo, deixou o eu lá na sepultura e reviveu, já reviveu como? Como você era antes? Como? Revestido da justiça de Cristo. Gente, imagina, aqui nós estamos mais de 80 pessoas. Imagina mais de 80 pessoas revestidas da justiça de Cristo andando por aí. Aí sim, quando nós nos apegamos à justiça de Cristo, nós somos empossados por ele, capacitados a pregar o Evangelho. Por que hoje o Evangelho não é pregado com tanta veemência, com tanto poder e autoridade? Porque nós não estamos revestidos da justiça de Cristo. É por isso que muitos entram em contato conosco e não se convertem. Não que o Espírito Santo não queira converter a pessoa, é porque não há poder em nós
não foi conferido a nós porque nós estamos em pecado. Mas quando somos purificados por Deus, Ele nos capacita. E quando nós abrimos a boca, os de fora vão querer pegar na gola, né, do judeu e falar: quem é esse Deus que eu quero seguir também? Então isso vai acontecer, isso já está acontecendo, irmãos. Nós estamos em pleno alto clamor do terceiro anjo. Nós estamos em plena chuva serôdia. Tenho essa certeza. A chuva serôdia caiu lá na época de Mineápolis, mas ela iria retornar. E a mensagem da justiça de Cristo é o alto clamor. Louvado seja o Senhor. E o que significa ser batizado em sua morte? Verso 10. Pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Foi impossível que a sepultura retivesse Cristo. E da mesma forma, vai ser impossível a sepultura nos reter, junto com o nosso eu, se nós revivermos e levantarmos com Cristo. Que o eu fique lá e nós fiquemos em pé. Né? Amém. Então, assim, tão certamente como somos batizados na morte de Cristo, seremos ressuscitados de uma vida de pecado para uma vida de justiça nele. Era totalmente impossível que a morte retivesse a Cristo. Então, se morremos o velho homem com ele, e em nossa morte nos unimos a ele, também viveremos com ele. Amém. Morremos com ele quando, gente? Na conversão. Então é hoje, é agora. Se nós não estamos convertidos, agora é o momento. É botar o joelho no chão, cada um depois ir para o seu quarto, colocar, abrir o coração ao Senhor. Senhor, transforme a minha vida, muda, não quero mais ser como eu era antes. Clamar ao Senhor para andar em novidades de vida. Então, não é no batismo que nós morremos. O batismo é o simbolismo da morte que já deveria ter acontecido em nós. Se não aconteceu, essa morte tem que acontecer agora. É hoje. Hoje é o momento. Então, quando reconhecemos que a nossa vida foi perdida, vocês entenderam que o pecado nos trouxe o quê? Morte. Perdemos o quê? A vida, né? E só a vida em quem? Em Cristo. E se Cristo agora quer tomar posse da nossa vida e nos tirar da lama do pecado, nos tirar da morte eterna e deixar o nosso eu enterrado, então Ele quer nos dar a sua vida. Então, se nós reconhecemos que a nossa vida anterior foi perdida e desistimos de todos os direitos sobre essa vida, tudo que está relacionado a ela, neste exato momento, nós morremos com Cristo. Então, o que a gente deixa para trás? Dê algum exemplo. O que a gente deixa para trás quando o nosso eu é morto? Quando o nosso velho homem é morto? Maldade, a fofoca, a gula. Vocês entendem agora que, eu não consigo fazer reforma de saúde, eu não consigo fazer reforma de vestuário. Você mesmo não consegue. Não consegue. Mas Cristo habitando em você, Ele faz. Então, você fazer uma reforma de saúde vai ser natural. Porque você vai querer fazer aquilo que agrada ao teu Deus, que agrada ao seu Senhor. E é Ele que te confere isso. Vocês entendem que tem muita gente lutando para largar alimentos de origem animal e faz disso uma religião. Eu não consigo, porque eu não consigo. E eu que lido muito com pacientes, e muitos pacientes, irmãos nossos, eles falam: mas André, eu não consigo parar de comer queijo. Eu não consigo. Eu falei: eu sei que é difícil, porque ele vicia. Mas não é você que vai largar, é Cristo que vai largar por você. Vocês entendem? Então, qualquer coisa que desagrade a Deus, não é você que vai parar de fazer. É Cristo habitando em você que vai fazer parar de fazer algo errado. Então, nós vamos renunciar, desistir de tudo que está relacionado à velha vida. E no momento em que renunciamos, nós morremos com Cristo para renascer nova criatura com Ele. E somente nos separaremos do pecado se houver a morte do eu. Se o nosso eu estiver vivo, o pecado estará colado em nós. Alguém quer continuar com o pecado grudado em vocês?
De jeito nenhum. O pecado não terá domínio sobre nós. É o que fala a palavra do Senhor. Não podemos separar-nos a nós mesmos do pecado. Nós mesmos não temos essa força. Se nos fosse possível promover a destruição do pecado, haveria de ser unicamente pela deposição da nossa vida. Tem uma forma do pecado ser destruído por nós mesmos. Como? Que a lei exige? Dando a nossa vida, e nós morremos. A nossa vida física. Então, se nós morremos a vida física e a morte eterna, aí tudo bem, a lei está satisfeita. O pecado foi junto com a nossa vida. Mas não, nós não queremos morrer, nós queremos viver com Cristo. Então, para que possamos viver com Cristo, o pecado tem que estar junto com o nosso velho homem. E o novo homem, o nascer de novo, tem que ser uma vida nova com Cristo. Se fosse possível promover a destruição do pecado, haveria de ser unicamente pela deposição da nossa vida, o que significaria o nosso fim. Essa é a razão pela qual não existe futuro para os ímpios que morrem em seus pecados. E nós já vimos que ímpio não é só aquele lá de fora, não. Tem os ímpios na igreja. Deus vai salvar os ímpios da igreja e matar os ímpios de lá? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando depomos a nossa vida em Cristo, somos ressuscitados em virtude da sua vida indestrutível. Lembre-se que não se trata de desenvolver nossa vida anterior. Gente, é muita coisa para a gente aprender. Queridos, eu não sei vocês, eu estou na igreja há mais de 40 anos. E eu aprendi assim. Você vai vencendo a cada dia e vai santificando, subindo a escadinha a cada dia, aí cai. Aí daqui a pouco você vai subindo de novo a cada dia e você cai. E você sobe e vai. Então vai desenvolvendo. É a nossa vida anterior que é melhorada. É assim? Não. Isso é o evangelho que opera a morte. Isso é morte. Então, gente, isso aí é operar a morte. O que traz vida é a morte do eu e Cristo habitando em você. Isso é que traz vida eterna. E somente por isso que a mensagem da justiça de Cristo é uma mensagem libertadora. Por quê? Não é você que luta para vencer o pecado. O seu esforço não é para parar de pecar. Qual é o nosso esforço? Para manter o quê? A comunhão, a entrega, a consagração, a entrega total da vida, da mente, da vontade, do querer, de tudo. Até para fazer essa entrega, nós dependemos de quem? De Cristo. Gente, os bebezinhos que aqui estão, o Luquinhas, o filhinho da Catiúcia, o outro bebezinho da Tati, eles dependem completamente dos pais para comer, para se alimentar, para tomar banho. Assim como nós dependemos completamente de Deus para tudo, porque Ele é quem opera em nós o querer, ou seja, até o querer fazer isso é Ele que faz em nós. Como efetuar ou realizar? É Ele que faz tudo. Então a nossa parte é o quê? Entrega. Senhor, eu quero, eu escolho. A nossa escolha, porque você pode escolher viver ou morrer. Você pode escolher Cristo ou Satanás. Há alguma associação entre Cristo e Satanás? Nenhuma. Nem sombra. Nada. Não há associação entre eles. Não há associação entre luz e trevas. Não há associação entre justiça e injustiça. Não há associação entre pecado e graça. Não há acordo com eles. Não há. Não tem como. Então a gente não pode viver a vida de pecado, escolher a vida de pecado e escolher Cristo ao mesmo tempo. Então, nessa vida, não houve jamais um só pecado. E assim, na vida de Cristo, né? Sermos crucificados e ressuscitados com Ele significa nossa total separação do pecado. Então, se é uma total separação do pecado hoje, é possível vencer o pecado hoje? Amém. Sim. Cristo agindo em nós. Isso é possível. Até o Ivanzinho falou assim, como que a gente prega Cristo em nós, esperança da glória, Cristo em nós, esperança da glória, e a nossa vida não muda.
A gente continua pecando. A gente acorda de novo pecando. É o quê? Falta de consagração, gente. É falta de comunhão, é falta de entrega. É falta de querer. Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais a minha vida. Eu não quero, eu renuncio. Eu renuncio falar mal dos outros, eu renuncio o egoísmo, eu renuncio ficar irritada, eu renuncio isso, eu não quero mais isso. Eu quero a vida de Cristo, eu quero transparecer Cristo. Essa deve ser a nossa oração diária. Então, o reino do pecado é o reino da morte. Vocês entendem isso e concordam comigo, né? Sim. Porque a morte vem através do pecado, mas o dom da vida é oferecido a todos, de tal maneira que aquele que tem Cristo tem a vida. Neles não reina a morte, mas eles mesmos reinarão em vida por um só, que é Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. E o que é desistir da nossa vida? Eu desisto da minha vida. Não é querer morrer não, né, gente? Mas desistir dessa vida passada de pecado. O que é isso? Para poder ter essa vida de felicidade, de paz. Renunciar. Isso. É renunciar tudo que é contrário a Deus. Eu renuncio tudo que desagrada ao meu Deus. Se tem... Isso é tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E por isso que nós temos que orar e clamar ao Senhor por isso, porque Ele vai operar. Tem um texto, eu não sei se é de Jones ou de Wagner, que ele fala uma coisa muito interessante, ou se é de Prescott. Eu sei que a gente lê tanto livro desse, que a gente acaba esquecendo de quem falou. Que Jesus, Ele deve olhar para aqui para nós, buscando quem está gemendo e suspirando e chorando. Ele está buscando, Ele está olhando para ver quem é que está nessa aflição de alma. E Ele está ansioso por secar as nossas lágrimas. Ele está ansioso por saciar a nossa sede de fome e sede de justiça. Ele está ansioso para nos dar a sua justiça. Então Ele está buscando um por um na terra. Que coisa tremenda. Irmãos, eu vou dar um conselho para vocês. O Ivanzinho deu um conselho das orações, né, de entrega. Bastante tempo orando ao Senhor. Agora, assim, eu vou contar a minha experiência. Se eu orar para dormir com sono, às vezes a mente viaja, né? Vai em outros lugares e você quer voltar. A irmã White fala que a gente tem que trazer a mente de volta. Mas quando você ora e pede assim, Senhor, me acorde de madrugada, no meio da madrugada para orar. Irmãos, vocês sabem disso, vocês já devem ter tido experiência. A oração do meio da madrugada, parece que você está acordado às 6 da manhã e a mente está tão limpa, você ouve a voz de Deus. Não é você que fala a Ele, é Ele que fala com você. Quando a oração de madrugada é perfeita e Ele fala, aquele que me busca de madrugada vai me achar. Amém. Então, gente, desistir da nossa vida representa tudo que diz respeito à vida. É a concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. É a inveja, a malícia, é o falar mal, é o pensar mal, são as ruins suspeitas, tudo isso que vocês falaram. Eu desisto disso, eu não quero mais isso para a minha vida. Vocês têm que orar assim ao Senhor. E Ele vai operar esse milagre. Então, quando renunciamos à nossa vida, olha ali as setinhas, desistimos de todos os pecados do coração. E assim estamos mortos com Cristo. E devemos ser ressuscitados automaticamente com Cristo. E assim andaremos em novidade de vida. Nova criatura é. Então, essa novidade de vida que temos é a vida de Cristo. Não sou mais eu. Agora a gente entende Paulo, né? Irmãos, como a Bíblia passa a ser nova com essa mensagem da justiça pela fé. Não sei se vocês estão percebendo isso. Textos que vocês já leram 10, 20, 15, 50 vezes nos anos bíblicos. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que eu vivo agora na carne. Não vivo por mim, mas pela fé de Cristo. Gente, quantas vezes vocês já passaram por esses textos? E agora ele tem nova roupagem. É um texto novo, ele brilha. A Bíblia agora brilha de uma maneira tremendamente, extraordinariamente. Então, é a novidade de vida que temos, é a vida de Cristo. E é uma vida sem pecado, porque se é Cristo vivendo em você, é com pecado ou sem pecado? Sem. Então, é possível viver sem pecar hoje? Sim.
por você mesmo? Nunca, impossível. Mas é Cristo habitando em você. Então, quando o homem chega ao ponto em que, de fato, reconhece que não tem vida própria e desiste da vida perdida que tinha em sua posse, que já era perdida mesmo, não é verdade? Nós já não tínhamos a morte eterna, não era? Por conta do pecado. E a vida que vive agora na carne, vive pela fé do Filho de Deus. Então, Cristo é a sua vida. E a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa tremenda. Não sou eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, deixa eu só dar um detalhe para vocês. Essa entrega, olha, prestem atenção nisso, porque isso é muito sério. Essa entrega do coração, através da comunhão, através da oração, de clamar ao Senhor, a entrega da vida, da mente, da vontade, não pode ser uma entrega na oração de hoje e novamente entregar na oração daqui a um mês. Porque se você fizer essa entrega hoje e você viver sem Cristo agindo na sua mente todos os dias, quem é que vai ressuscitar? O velho homem, o eu. Então, esse andar com Cristo é dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. É você estar lavando louça, as meninas aí, e tá, Senhor, assim como essa água que está lavando esse copo, eu quero ser lavada com o seu sangue. Aí você tá conversando com ele. Aí você tá fazendo caminhada, Senhor, assim como eu estou andando aqui, o Senhor andou aqui nessa terra para me trazer vida. É você falar com Cristo o dia todo. Você vai fazer uma compra. Senhor, eu devo comprar isso? Ou eu devo comprar aquele? O que o Senhor acha? Aí ele vem e fala dentro da mente. Deus não sussurra aqui assim. Ele fala na mente. Filho, não compra isso. Tá errado. Aí você vai falar, sim, Senhor, obrigada. Tudo que você vai fazer, você tem que consultar o seu melhor amigo. A Ivana, ela tem uma amiga na faculdade dela ou na escola dela, que é a melhor amiga dela. Não tem sempre uma amiga, né, Ivana? Quando ela quer contar uma coisa muito boa, ela vai pegar o telefone e vai ligar para a amiga dela. Ela vai ficar muito feliz de conversar com a amiga. Então, Jesus é o nosso melhor amigo. A gente tem que ter desejo de conversar com ele o tempo todo, de falar com ele o tempo todo. Por isso que essa comunhão é dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Se nós deixarmos de vigiar um só minuto, Satanás toma nossa mente. Isso é sério. Então, a entrega é diária. Constante. Então, a vida entregue é a cada dia. A vida que vivemos agora é a vida de Cristo. Nós somos salvos pela sua vida. Devemos conhecer e experimentar o mesmo poder que Deus operou em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Então, sepultados com ele no batismo, no qual também sois ressuscitados com ele pela fé, na operação de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, é simplesmente acreditar que o que Deus pôde fazer por Cristo enquanto ele descansava na sepultura, ele pode fazer também por nós. Então, que pensamento precioso é que as nossas vidas não são nossas. Irmã Nilza, a sua vida não é sua. Isso não é precioso demais? A sua vida é quem? É Cristo. Ela pertence a Cristo. Temos apenas a vida de Cristo. É esse pensamento que faz o homem triunfar até a morte. Por quê? Porque o aguilhão da morte se foi. A morte não fere o justo, porque ele está livre do pecado. Se estamos livres do pecado, estamos livres de quê? Da morte. Se estamos vivendo na graça de Cristo, na justiça de Cristo, nós temos o quê? A vida de Cristo. Vocês estão vendo? Só tem 2 caminhos. Vocês conseguem entender que não pode continuar no pecado e ter ao mesmo tempo Cristo? Está muito claro isso, né? Então, quando nós entregamos a Cristo, a nossa vida está escondida com Ele. E o que importa se essa vida foi interrompida, logo ou não? Então, isso aqui faz vencer o medo da morte. Porque a minha vida não é minha,
é a de Cristo, e se eu morrer hoje, amanhã eu vou ressuscitar com ele no dia da volta dele, né? Então, caminhamos com Cristo e ele controla as nossas vidas. Homens perversos ou demônios não podem tocar a nossa vida mais do que poderiam segurar Cristo na sepultura. Não podem. Que diferença faz se os homens nos reprovam? Estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E a vida que vivemos, vivemos nele, pela fé nele. Então, este é o poder do Evangelho. E a esperança que faz o cristão triunfar mesmo na morte. É isso, é esse Evangelho que nos traz esperança. Porque o outro Evangelho que nós conhecíamos era o Evangelho da morte. Por quê? Por que o outro Evangelho era o da morte? O que a gente sempre aprendeu. Oi? Continuar pecando e achando que estava tendo vantagem. Que era só pedir perdão, né? E achamos que estavam em vantagem. Claro que aqui nós não estamos falando de impecabilidade, estamos falando de união com Cristo. O interessante é que esses jovens pastores que pregaram em Minneapolis, eles falaram uma coisa muito interessante. Depois de conhecer essa justiça de Cristo, quando pecamos, mesmo conhecendo essa justiça, significa que nós lançamos mão da fé. Não é que nós perdemos a mão da fé. Nós perdemos a fé e abandonamos rapidamente a Cristo. Então, nós não podemos perder essa fé. Então, sabendo isto, Romanos 6, de 6 a 11, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, a velha natureza carregada de paixões, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa tremenda, né? Agora a gente entende Paulo mais fácil, né? Porque é difícil entender as epístolas de Paulo. Então, quando um homem nega tudo o que diz respeito à carne, naquele momento ele pode dizer que Cristo é seu e que tem a vida de Cristo. Então, a vida de Cristo é uma vida eterna. Assim como a morte não pode ter mais domínio sobre ele, o pecado, que é o aguilhão da morte, não pode mais ter domínio sobre nós. Existe, então, uma entrega total, uma rendição total do eu, quando nós desistimos de tudo e confiamos em seu poder para nos manter nesse estado vivos. Até para nos manter nessa vida viva de Cristo, é ele que nos mantém. Por isso que existem Enoques andando sobre a terra. Como que Enoque venceu o pecado? Andava com Deus. E o que é andar com Deus? Comunhão, entrega, consagração diária, não é? É essa entrega, né, que ele fala, entrega do coração. Filho meu, dá-me teu coração. Até para dar o coração nós precisamos da força dele. Mas você pode dizer, eu já tentei desistir dessas coisas antes e caí de novo. E agora como que eu vou saber se eu vou ou não cair de novo? Não é a nossa pergunta? Mas simplesmente diga, eu sei que existe poder em Deus. Amém? Amém. E aquele mesmo poder que trouxe o mundo à existência, aquele mesmo poder que tirou Cristo do sepulcro, nas mãos desse mesmo poder eu me entregarei e deixarei que ele me sustente e que guarde a minha nova vida. Então é ele que mantém a minha nova vida. Então devemos dar um passo adiante e tomar posse da vida de Cristo e sentir que o poder de Deus está operando em nós. Quando sentimos esse poder operando, esse milagre que é realizado em nós, as tentações às quais temos cedido tantas vezes, as práticas pecaminosas que cedemos tantas vezes serão vencidas e nós vamos nos elevar a superior a essas tentações. Que coisa tremenda, né? E de forma igual, nós vamos se considerar
como mortos para o pecado e vivos para Deus. Mas igualmente como? Né? Romanos fala, igualmente como? De que forma? Igual como Cristo ressuscitou dos mortos, para não mais estar morto, da mesma forma considerar mortos para o pecado e não mais pecar. Isso é promessa de Cristo, né? E Romanos 6, 12, 13 fala, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Hoje, o pecado está ou não está reinando em nós? Não é tristeza isso? É muito triste, mas Paulo fala, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora, essa frase aqui é a mais tremenda de Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém. Isso é o que, irmãos? Promessa. É promessa de Deus. Porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. E o que é não estar debaixo da lei? É desobrigado de obedecer à lei? Não. É o quê? É não estar mais debaixo da condenação da lei. Agora a lei não pode mais te acusar, porque Cristo vive em você. Entende? A lei agora não exige mais de você, porque ela exige uma obediência perfeita. Você tem para dar? Não. Mas você está ligado a alguém que tem uma obediência perfeita. E agora Jesus, ele te justifica. Então a lei não exige mais de você, porque ela vê Cristo em você. Vocês estão entendendo? É Ele que opera as obras de justiça em nós. Não é tua obra ser mansa. Não é tua obra ter amor. Não é tua obra ser benigna. É a obra de Cristo em você. É a bondade dele que faz isso em você. É demais, gente. Isso é simplesmente demais. Que evangelho é esse? Esse é o evangelho da paz. É esse o evangelho que fala, justificados somos pela fé e assim temos paz com Deus. E por isso nós estamos debaixo da graça, não mais debaixo da condenação da lei, né? Então, os que não estão debaixo da lei são os que obedecem à lei. Cristo obedece e nos transmite essa obediência. E os que transgridem, esses sim estão debaixo da lei. Sim ou não? A lei está exigindo deles. E a lei vai exigir o que deles, do transgressor? Isso, vai exigir a vida deles. Então, pertencemos agora ao Senhor Jesus Cristo. E como? Pela morte do eu. Dessa maneira, não fazemos provisão para a carne e satisfazer os seus desejos. Existe uma rendição completa a Cristo, quando desistimos de tudo e então confiamos em seu poder para manter a nossa vida nesse estado ligado a Ele. Então, até isso a gente depende dele, né? Para manter. Então, existe poder em Cristo. E que poder é esse? É graça, é favor. No favor de Deus, há vida. Então, qual é o poder da graça de Cristo? É o poder de uma vida eterna. E se os homens realmente acreditam que Cristo ressuscitou dos mortos, eles podem acreditar que estão mortos para o pecado e vivos para Deus e livres do pecado. Amém. Deus seja louvado. Então, acredite nessas palavras. Acredite, aquele que está morto está liberto do pecado. Considere-se como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas é verdade que o homem pode viver sem pecado? Sim ou não? Eu não, mas Cristo sim, não é? Olha só, porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. Mas por que estavas livres da justiça? Porque éramos servos de Satanás. Mas agora, sendo libertados do pecado, nós nos tornamos servos da justiça. E Cristo é o autor da justiça. Então, de quem nós somos servos? Duas opções, gente. Ou servos de Cristo, em obediência para a justiça, ou servos de Satanás, para o pecado, a morte e a injustiça. Misericórdia, irmã, porque nós não podemos achar um meio termo.
continuarmos servos do pecado e acharmos que somos de Cristo. Nós não somos de Cristo se continuarmos servindo ao pecado, deliberadamente. É muito sério. Então, apresentai-vos a Deus como aqueles que estão vivos dentre os mortos e seus membros como instrumentos de justiça para Deus. Então, o que significa ser cristão? Ser o quê? Discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, aluno de Cristo, né? Tem várias definições. Mas por que ainda estamos servindo ao pecado e não à justiça se nós somos cristãos? Porque falta o quê? Falta Cristo em nós. Falta o quê? Entrega, comunhão, consagração. Falta isso. Porque não entendemos o poder da justificação pela fé. Por isso que para nós entendermos a justificação pela fé, nós temos que pedir a mente de Cristo, a mente espiritual. A nossa mente carnal não vai conseguir alcançar essa mensagem. Irmãos, vamos clamar a Deus todos os dias nas nossas orações para termos a mente espiritual. Porque se nós continuarmos com a mente carnal, nós não vamos compreender essa mensagem, que é a mensagem do terceiro anjo, que é o autoclamor. E se nós não entendermos essa mensagem, nós vamos nos perder dentro da igreja. Podemos ser servos de Cristo enquanto cometemos pecados? Sim ou não? Quando cometemos pecados, somos servos de quem? De Satanás. Cristo é ministro do pecado? De jeito nenhum. De quem somos servos enquanto cometemos pecado? Vocês já responderam, de Satanás. Somos servos do pecado e o pecado é de Satanás. E se nos submetermos ao pecado, nós somos servos do pecado e, consequentemente, de Satanás. Pecado e justiça são dois governantes, mas não há parceria entre Cristo e Satanás. Não há parceria entre justiça e injustiça. Não há parceria entre pecado e graça. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a luz e as trevas. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça. Vocês estão vendo? Dois caminhos, duas escolhas, duas opções. Não há meio termo. Não existe em cima do muro. Nós temos que parar de brincar de sermos cristãos. É muito sério, gente. Como vou me tornar um servo de Cristo para poder morrer para a minha velha vida? A quem vos apresenteis como servo para lhe obedecer, sois servos de quem obedeceis. Vejam bem, ao mesmo tempo que essa mensagem é tremenda demais e é séria demais, ela é simples demais, que até uma criança entende. A mensagem da justiça de Cristo, até uma criança entende. Essa é a promessa de Deus. Então, quando me rendo a Cristo para me tornar seu servo, nesse momento eu sou seu servo. Naquele exato momento eu pertenço a Cristo. Então, como saber se Cristo aceitará o meu serviço se eu servir a Ele? Porque Ele comprou esse serviço e pagou o preço por Ele e para nós, para nos dar esse serviço. E quando dizemos, aqui Senhor, aqui estou, eu me entrego a Ti, nesse exato momento Cristo nos encontra, pois Ele nos tem nos procurado e nós agora somos tidos como seus servos. Olha que coisa linda. Mas como sabemos que continuaremos no seu serviço? Como sabemos que podemos viver a vida de Cristo? Da mesma forma que sabemos quando nós vivemos a vida de pecado, agora fazemos uma vida de entrega completa a Cristo e nós nos rendemos ao seu serviço. Quando nós éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça, porque Satanás nos influenciou e nos usou de maneira que nós ficamos à mercê do seu poder. Mas agora, nós libertados do pecado, nós não queremos mais nada com Satanás. Não é verdade? Não queremos mais nada que pertence a ele, nada que provém dele, nenhuma sugestão dele. Então, o segredo da vitória com Cristo é o quê? Submissão contínua a Cristo, e não apenas uma vez. Por isso que a irmã White falou
que quando ela era jovem e metodista, ela não entendia porque os cristãos da época dela acreditavam que justificação era num momento e santificação era em outro momento. Ela fala, não, os dois andam juntos e é na mesma hora. No momento em que você é justificado, você é santificado, recebe o poder para viver a vida de Cristo. Amém. Então é sempre, é contínuo. Somente assim seremos instrumentos nas mãos de Deus para fazer o bem enquanto estivermos em submissão a Ele. Então, duas opções. Eu tenho certeza que vocês vão escolher a melhor opção. Um é o reino do pecado em nossa vida. O outro é reinando a justiça em nossa vida. Vocês querem um segundo, né? Com certeza. Então, o pecado e a justiça são antagônicos. Enquanto nos submetemos completamente e continuamente a Deus, seremos instrumentos de justiça e não serviremos ao pecado. E o pecado é mais forte que a justiça? De jeito nenhum. Satanás é mais forte que Cristo? De jeito nenhum. Quem é mais forte? Cristo. Quem é mais forte? A graça ou o pecado? A justiça ou a injustiça? A justiça. Então a vitória já está garantida ou não está? Está. É só escolher, é só tomar posse. Está tudo pronto, está tudo feito. Então, quando nos rendemos como servos de Cristo, Ele tem poder para nos proteger do pecado. Irmãos, a batalha não é nossa. A batalha é de quem? E já está vencida. Já foi vitoriosa. Cristo já foi vitorioso. Deus pode arrebatar das mãos satânicas. Olha que coisa tremenda. Deus pode arrebatar das mãos satânicas a alma que clama por libertação do pecado. Mas ninguém pode arrebatar das mãos de Deus a alma que se entregou completamente a Ele. Amém. Deus seja louvado. Então é um grande conflito entre quem? Entre eu e Satanás? Entre nós e Satanás? Não. É entre Cristo e Satanás. Tá? O grande conflito que começou lá no céu veio para a terra. E hoje é aonde a batalha? Na mente humana. Na mente humana, mas a guerra entre Cristo e Satanás. E é o conflito sobre o quê? Quem vai dominar a nossa mente? É simples assim. Sobre as almas dos homens e o lugar de sua morada. Quem terá o nosso serviço? O conflito entre Cristo e Satanás, para saber quem vai tomar posse da nossa mente. Nenhum dos dois pode aceitar o nosso serviço contra a nossa vontade. Detalhe. Nós temos o poder de escolher. Dava vontade de fazer assim, Senhor, eu não quero escolher não, eu já te escolhi, eu não quero. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom. E por nós mesmos não podemos ter poder para resistir a Satanás. Nós vamos apenas dizer, não quero ser servo de Satanás, mas sim dizer, eu não sou servo de Satanás. Há uma grande diferença de falar, eu não quero ser. Você tem que falar o quê? Eu não sou servo de Satanás. Eu não sou hoje. Então, em vez de colocar a nossa força contra Satanás, nós devemos nos render a Cristo constantemente. Então, a nossa vida não é mais nossa. Pertence a quem? A Cristo. A nossa vida, a nossa própria existência é colocada contra Satanás. E essa batalha está acima de nós. Pois estamos o quê? Mortos. E a nossa vida está escondida no pavilhão de Cristo. Em Cristo. A batalha entre Cristo e Satanás está sendo travada sobre a nossa cabeça. E então estamos escondidos no pavilhão secreto do Senhor. Então, antes, como era a nossa vida? Era de servo de Satanás, me prendia nas cadeias do pecado. Mas agora, como somos nós? Servos de Cristo, Ele soltou as amarras e assumiu para me defender contra Satanás. Satanás não tem mais poder na minha vida. Amém. Porque estou escondida em Cristo. Nós temos que pensar assim, Ele não tem mais direito sobre nós. Esta é a vitória que vence o mundo, pois Cristo obteve a vitória sobre Satanás, apegando-nos às promessas de Cristo pela fé, e a vida de Cristo e a vitória sobre Satanás é nossa. E qual é o resultado dessa batalha?
O poder que colocou Cristo naquela posição exaltada, que está muito acima de tudo, de todo principado, de todo poder, de toda potestade. E o que ele fez por nós? Nos elevou até onde? Acima, até o céu, acima dessas potestades e principados. Olha que posição que Cristo nos colocou. É tremendo demais. Então, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente e nos fez sentar juntos com Ele nos lugares celestiais. Amém. Deus seja louvado. Por isso que nós podemos, por Cristo, adentrar o santuário, entrar no santuário celestial e estar junto ao trono da graça e clamar a Deus por misericórdia. Então, onde que Deus nos coloca? Acima de todo principado e de toda potestade. Essa vitória de Cristo é nossa. Ele já ganhou a vitória, ele conquistou paz para nós. Tão certo quanto ele nos dá a sua paz, com certeza ele conquistou para nós. Por isso que Isaías 27:5 fala assim, que se apodere da minha força, Deus falando, e faça paz comigo. Sim, faça paz comigo. Justificados pela fé, teremos paz com Deus. Assim a gente vai ter paz. Romanos 5:1, né? Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos concluir. Romanos 6:19-23 fala assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E que o fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonheis? Porque o fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a vida eterna, vamos lá. Em Cristo é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E os que escolhem pecar estão decidindo o seu próprio salário. Qual é? A morte. Pecado gera morte. Porque o pecado é a ausência de quê? De justiça, é a ausência da vida de Deus. Então, antes éramos escravos de Satanás, livres da justiça, salário do pecado era a morte. Mas agora, servos de Cristo, libertados do pecado, o fruto é a santificação. Somos servos de Cristo e temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, a força do cristão está na submissão, na entrega da vontade, na entrega da vida. E é essa que é a nossa vitória. A vitória em submeter a Cristo para que Ele possa manter a sua presença na nossa vida, no nosso pensamento. Não importa qual provação que a gente vai passar. Cristo está ao nosso lado o tempo todo segurando a sua mão. E agora a gente entende aquele texto de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Gente, que texto novo! Que texto renovado, é novo, é novíssimo. Tremendo demais. Agora vocês estão entendendo o que esse texto quis dizer? É a justiça de Cristo que nos sustenta, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos faz viver. Amém. Deus seja louvado. Temos que ter o desejo de ter Cristo e a sua justiça, e por sua palavra seremos capazes de viver a vida de Cristo. Quando tivermos aquele poder que temos pela fé nele, não demorará muito até que a obra seja abreviada em justiça, e então o veremos. Gente, a obra na terra está sendo abreviada em justiça. E qual vai ser a consequência? Logo, logo o veremos. Amém. Efésios 2:8-10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não trabalhamos para obter a vida eterna. Nenhuma obra que pudéssemos fazer significaria um pagamento mínimo por ela. Ela é de graça, ela é dom de Deus. Aí Romanos, vamos concluir literalmente agora, Romanos 9:28 fala, porque ele, Cristo,
completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve essa obra sobre a terra. Então, esse abreviar da obra de Deus é a obra em quem? Em nós. E é em justiça. É a obra que Ele está fazendo agora em nós. E essa obra está sendo abreviada. Por quê? Ele quer voltar. Ele quer muito voltar. Está chegando o dia. Está muito próximo. E nós o veremos. Amém. Deus seja louvado. Então vamos cantar, irmãos, com todo entusiasmo. O hino, nós o veremos.